Meus queridos, muito boa tarde, eu sou Daniel Brown e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade. O vídeo aqui vai ser bem curtinho, vai ser bem breve, para tratar de alguns assuntos aí que eu acho importante serem tratados nesse vídeo aqui no meio da tarde. Eu tinha um roteiro, tinha uma pauta montada aí para a gente poder discutir sobre os volantes do Botafogo e tudo mais, mas a gente sabe que surgiu aí um assunto que vai ter que adiar um pouco essa nossa conversa, Eu vou falar aqui sobre um assunto pontual que surgiu agora no início dessa manhã, que eu já sabia, de alguns pontos, mas não podia externar, E o outro assunto eu espero poder falar com vocês aí um pouco à noite, Eu falei que hoje a gente ia ter 3 vídeos, Eu mesmo esperava, alguns assuntos, um pouco mais avantajados, Então eu preferi dividir em 3 nesse dia de hoje, nesse dia de quinta-feira. Bom, vocês perceberam, gente, programa um pouco sério hoje, Sem vinheta, sem muita gracinha, sem muito sorriso. Infelizmente a gente vai comentar aqui um pouco sobre a morte, o falecimento, infelizmente, do Valdir Espinosa. Mas primeiro quero tratar aqui do assunto, o primeiro assunto que surgiu aí na manhã dessa quinta-feira, de que o Botafogo planeja emprestar alguns jogadores, que estão treinando à parte no campo anexo de General Severiano, Esses jogadores, dentre eles, além do Lucas Campos, que a gente já sabia, e do Wenderson, que a gente também imaginava, estão Bochecha e Leandrinho, Portanto, o Bochecha a gente já imaginava que poderia haver um empréstimo desse jogador, já que ele não vinha sendo utilizado, já que ele já foi colocado no time que enfrentou Volta Redonda e Madureira nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, mas o Leandrinho talvez tenha pego um pouco o pessoal de surpresa, na medida em que ele retornou para ser aproveitado do Sport, em que ele retorna bem do Sport para ser aproveitado no Botafogo, mas as coisas não aconteceram da maneira que a gente esperava. Então vamos comentar primeiro, o que pode acontecer. Na minha visão, pessoal, peraí, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Na minha visão, galera, eu acho que o Bochecha e o Leandrinho, tanto o Bochecha quanto o Leandrinho, eles têm mercado para atuar na primeira divisão do futebol brasileiro. Eu acho que eles podem pegar, vamos dizer, a nível de equipe, eles podem pegar um Coritiba, eles podem pegar um Sport, podem pegar, não sei, um Goiás, um Ceará. O Ceará, tudo bem que está um pouquinho mais forte, mas eles podem acabar parando nessas equipes, o Atlético Goianiense, por exemplo, equipes que fatalmente vão brigar ali no meio da tabela ou para não cair, e podem acabar se reencontrando. Isso daí que eu penso. Já o Wenderson e o Lucas Campos, esses jogadores aí, o Lucas Campos ele já foi realmente sondado no Santa Cruz, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, e o Wenderson parece que pode pintar por lá também no Santinha, envolvidos aí esses jogadores na negociação do Varley, que chegou aí no Botafogo, o Vitor Rangel já foi para lá, então o Santa Cruz pode ser um bom destino aí para alguns jogadores emprestados pelo Botafogo. O Botafogo alega que está querendo enxugar esse elenco, na medida em que os gastos eles precisam ser cortados e a equipe ela precisa ser curta, na medida que o Botafogo tem mais de 35 jogadores, se você contar atletas da base, que estão chegando da base agora, são mais de 35 nomes, Então fica realmente complicado você contar com todos esses caras, Eu não acho que tem que enxugar, emprestar 10 jogadores aí, fica realmente um pouco complicado. Eu até pensei nisso, mas aí você pensa a longo prazo, você tem Campeonato Brasileiro, Realmente você precisa de um elenco um pouco mais longo, mas emprestar 5, 6 jogadores eu acho válido. Vamos à minha opinião sobre o que eu acho. Eu acho que o Lucas Campos e o Wenderson realmente precisam ser emprestados, O Lucas Campos teve alguns lampejos no ano passado, se eu não me engano ele teve 2 ou 3 jogos bacanas contra o Avaí, principalmente contra o Atlético Paranaense, entrou bem contra o Corinthians, mas no decorrer dos outros jogos, não é que ele foi mal, o garoto oscila, tudo mais, eu mesmo falava isso, que ele poderia oscilar, mas ele foi péssimo em diversas partidas. Então, na medida em que o cara não está produzindo, você empresta para tentar dar uma rodagem para o cara, beleza? E o Wenderson também. O Wenderson é um cara que, na minha opinião, tem até um certo talento, mas precisa ser emprestado para pegar uma rodagem, Quando foi exigido pelo Botafogo, não correspondeu. Assim como o Rickson, que agora está no América Mineiro, toda a sorte a ele também. Só que agora, vamos tratar de maneira especial esse caso de Bochecha e Leandrinho. Se você me perguntar sobre a qualidade técnica desses jogadores, eu diria que eu não emprestaria. Qualidade técnica. Mas, de acordo com o contexto, eu acho que eu concordo. Principalmente com a parte do Bochecha. O Bochecha, na minha visão, ele é um jogador que tem técnica para ser titular técnica, tá? Aí, além disso, você tem física, você tem parte tática, você tem comprometimento, Mas técnica ele teria para ser titular do Botafogo como volante, tá? Essa é a minha opinião. Ele é um jogador que tem muita qualidade técnica. Entretanto, se ele não expõe isso, se ele não externa isso, não coloca isso em prática, não produz dentro daquilo que ele pode produzir,
né, fica realmente complicado defender algum tipo de situação. Né? Ele teve 2019, na minha opinião, da vida dele para demonstrar serviço, foi titular com o Barroca, como primeiro volante, como homem de abertura do meio-campo, começou a se destacar e depois foi oscilando, a gente via que ele um cara um pouco mole, né, em alguns momentos em que ele precisava ser mais enfático, mais incisivo, e até mesmo com o Barroca ele acabou indo para o banco. E aí o meio-campo era formado pelo Cícero e pelo Alex Santana junto com o João Paulo. Então ele acabou perdendo um pouco de espaço também com o Barroca e com o Valentim, que é um cara que prega um futebol aí com pegada firme, com correria e tudo mais. Não é a praia do Bochecha, ele acabou ficando no banco de reservas e agora parece que não, pela falta de produtividade nos últimos meses, não vai contar aí, o Botafogo não conta com ele. Eu acho que esse empréstimo, né, independentemente do time que seja, pode fazer bem para ele e eu concordo. Tá? Eu concordo com esse empréstimo, porque pode fazer bem ao jogador, pode amadurecer o jogador, pode pegar um outro técnico que priorize a qualidade técnica dele em detrimento dos outros jogadores, talvez ele chegue e seja um destaque técnico numa equipe menor, e o cara fala, ó, cara, você tem que melhorar nisso aqui, você tem que correr mais, você tem que ser mais incisivo em alguns pontos, corrige, e aí o cara estoura, né, como por exemplo o Igor Rabelo estourou no Náutico, o Sassá estourou no Náutico, né, e volta outro jogador, pode acontecer. Portanto, quanto ao Bochecha, eu acho que é um atleta que ele pode render, na medida em que ele for emprestado, amadureça, retorne e aí seja produtivo daqui 1-2 anos, né? Sobre o Leandrinho, é exatamente isso que a gente esperava dele quando ele foi emprestado pelo Sport. Ele foi emprestado ao Sport, perdão. Foi muito bem na temporada passada pelo Sport, né? Tanto no Campeonato Pernambucano quanto na segunda divisão, vice-campeão, dos melhores jogadores do time. E aí retornou, né, com toda a expectativa de que o Leandrinho poderia estar diferente, mais adaptado, mais amadurecido, poderia estar melhor, não se lesionou, quase não se lesionou no ano passado no Sport. Aí ele retorna, né, e aí existem dois aspectos. O primeiro, que ele já chega e já se machuca, né, já tem um problema muscular, né, e aí a gente fica pensando, né, pô, de novo, cara, o Leandrinho com esse problema. E o segundo aspecto, quantidade de jogadores no meio campo. Botafogo, além do Nazário, que foi contratado, né, você tem aí o Honda chegando, você tem o Cortez chegando, né, a possibilidade do Yaya Touré, né, então muitos jogadores dentro daquela função, né, o Leandrinho acaba perdendo espaço. Aí, na minha opinião, também é um erro do próprio Leandro. Né, o Leandro, que é um cara que tem qualidade com a bola no pé para fazer a abertura do meio campo, ele é um cara que tem qualidade com a bola no pé para jogar ali, não só como primeiro volante, não diria como primeiro volante que ele precisaria marcar muito, né? Mas na abertura, ele alinhado ali, vamos dizer, Leandrinho e, vamos dizer, Alex Santana, Leandrinho e Cícero, né? Os dois alinhados ali, poderia fazer essa função, ele tem qualidade com a bola no pé para sair jogando, até melhor do que armando no segundo terço, no terço final, mas eu acho que vai da qualidade da questão física dele. Ele é um cara que, pelas questões, pelo mapa de calor, pelo que se estuda do Leandrinho, ele é um cara que é um risco você colocar como segundo volante, na medida em que sem a bola, ele é um pouco frágil, ele é um cara que não... Eu não vou dizer que ele não se esforça tanto, mas ele é um cara que talvez não marque muito bem, ele é um cara que deixa alguns espaços, e na minha opinião, ele tinha que virar, na minha opinião, é pra ontem, né? Que o Leandrinho, se ele quisesse algum espaço no Botafogo, ele tinha que bater nas costas ao Tuori, falar, professor, vamos conversar? Né? Então o autor ele falava, vamos. Então aí ele falava, ó, autor, eu sei que a situação está complicada no meio, né? No meio você tem o Honda, você tem o Cortez, você tem o Nazário, muitos jogadores, então eu quero me propor aqui a jogar de segundo volante. Eu quero jogar como segundo volante, eu quero me esforçar, me adapto fisicamente, taticamente, para preencher os espaços, e eu faço aqui, arrumo a casa aqui junto com outro companheiro aqui no meio campo, para poder fazer essa abertura do meio campo. Eu acho que para ontem ele tinha que fazer isso se ele quisesse ficar no Botafogo. Mas, na minha opinião, eu acho que falta até isso no próprio Leandrinho, um certo gás para que ele queira agir pelo Botafogo, e a gente não vê isso. Né? Então, né, na medida em que eu vejo, então, resumidamente, eu vejo Bochecha e Leandrinho com potencial, eles poderiam até ser titulares do Botafogo jogando em certas funções, ali na abertura do meio campo. Mas, né, na medida em que os caras não produzem aquilo que eles poderiam produzir, não adianta. Só que uma coisa que é importante frisar também é que eu vejo outros jogadores que também não produzem e nem podem produzir porque não tem qualidade técnica. E aí continuam no elenco. Né? Eu vejo o Thiaguinho nessa ocasião, eu vejo o Luiz Otávio nessa ocasião, né? Eu vejo o próprio Cícero nessa ocasião, não pode negociar o cara porque ele ganha demais, ele já é veterano. Né? O Luiz Otávio chegou agora... empresariado pelo Uran, o Thiaguinho chegou com toda a bola de que poderia ser titular, tá muito mal, né? Então é aquilo, né? Na hora de emprestar, você empresta os jogadores da base, mas não isento os jogadores
não vou dizer de culpa, mas de falta de produtividade naquilo que eles poderiam render. Então que eles se encontrem. O Leandro já fica um pouco mais decepcionado porque é a segunda vez que ele vai ser emprestado. Já o Bochecha, eu torço para que ele consiga encontrar o bom futebol dele em algum outro lugar e retorne melhor em 2021. Bom, finalizando esse assunto, agora vamos para o assunto que a gente não gostaria de falar, infelizmente, mas aconteceu e que Deus o tenha. O gerente de futebol do Botafogo, Valdir Espinosa, faleceu na manhã desta quinta-feira. A gente sabe que ele havia se afastado nas últimas semanas por conta de uma cirurgia no abdômen que ele iria realizar. Ele chegou a brincar, falando que ia voltar muito mais forte, sempre muito sorridente, sempre muito com aquele sorriso maroto, aquele jeitão bobo, e feliz de tratar as coisas, mas infelizmente depois da cirurgia ele foi atacado aí por uma pneumonia, o quadro ficou grave, ele teve uma certa estabilidade nos últimos dias, mas acabou não resistindo. E o clima nesse momento em General Severiano ele é muito pesado, então eu acho que todo mundo se preocupava, afinal uma cirurgia para um senhor de 72 anos, mas eu acho que ninguém esperava, eu acho que ninguém estava preparado para que isso acontecesse nesse momento. Acho que todo mundo esperava que ele pudesse se recuperar bem. Ele falava com muito entusiasmo que logo depois da cirurgia simples que ia ser, ele ia retornar às atividades no Botafogo. Acabou não acontecendo, então a gente só tem a desejar força aos familiares, aos amigos e principalmente aonde esteja ao Valdir Espinosa, que eu tenho certeza que está com aquele sorrisão no rosto, que ele levou até o fim da sua vida, não tenho dúvida disso, que ele entrou na sala de cirurgia fazendo piada, brincando com as pessoas, simpático e amoroso do jeito que sempre foi, inclusive tive a oportunidade de ver como realmente esse cidadão, como realmente é essa pessoa, o Valdir Espinosa, lá no China Park, sempre muito brincalhão, sempre muito simpático com todos que ele via e convivia lá na pré-temporada. Nascido no dia 17 de outubro de 1947, Valdir Espinosa nos deixa aos 72 anos, nascido em Porto Alegre, ex-lateral direito como jogador de futebol e também ex-treinador, antes de se tornar dirigente. Como jogador não teve uma carreira lá de grande destaque, foi revelado pelo Grêmio, jogou no Esportivo, no Vitória e no CSA, e aí começou a sua carreira como treinador, que realmente foi muito grandiosa no futebol brasileiro. Ele foi campeão da Libertadores e do Mundial com o Grêmio, naquele grande título conquistado pelo Renato Gaúcho. Ele comandou um ataque fenomenal com Mário Sérgio, Paulo César Caju e Renato Gaúcho. No comando técnico de Valdir Espinosa, o Grêmio conseguiu se sagrar campeão do mundo, e obviamente a gente não vai esquecer que pelo Botafogo ele também foi muito vitorioso. Um título que talvez não tenha a importância de um título nacional, internacional, mas para o marco de conquistas, de abertura de mares de conquistas do Botafogo, a gente sabe que foi um título muito, mas muito importante para acabar com a espera, o começo de uma era, como diz a música. Em 1989, o Valdir Espinosa foi o comandante do título do gol do Maurício em cima do Flamengo, que abriu uma década dourada em termos de título para o Botafogo em 90. Além de Grêmio e Botafogo, ele também foi treinador do Flamengo, do Fluminense, do Vasco da Gama, Atlético Paranaense, Palmeiras, alguns clubes do exterior, outros clubes menores no futebol brasileiro, e teve uma carreira grandiosa até se tornar dirigente, onde ele fez parte do trabalho, do princípio do trabalho da equipe que foi campeã da Copa do Brasil do Grêmio de 2016 e também, talvez tenha um dedinho dele ali naquela equipe que se sagrou campeã da Libertadores de 2017 pelo Grêmio também. E aí acabou por finalizar os seus trabalhos aí como dirigente, morreu trabalhando, isso daí que é bacana, o cara trabalhava com todo o prazer do mundo, o Valdir Espinosa nos deixou estando no Botafogo como gerente técnico da equipe, planejava voltar e de qualquer maneira, mesmo não voltando dessa forma, ele vai estar sempre presente no ambiente de General Severiano, com todo o sorriso, com todo o carisma e com toda a simpatia dele, que vão ser eternas e sempre cativaram o torcedor botafoguense. O velório de Valdir Espinosa acontece hoje à tarde no Salão Nobre de General Severiano, para que as pessoas possam se despedir aí do ex-gerente, ex-técnico do Botafogo, com toda a tristeza, mas também com todas as boas lembranças. E também, para informar que o presidente Nelson Mufarrege decretou 3 dias de luto no Botafogo de Futebol e Regatas, e tá aí a bandeira hasteada a meio mastro na entrada ali do casarão do Salão Nobre de General Severiano. Portanto, toda a luz do mundo para companheiros, amigos e familiares de Valdir Espinosa, e que ele esteja no lugar melhor agora, sorrindo, como sempre foi ao longo de toda a sua vida.
Para finalizar aqui o vídeo, não vou finalizar, não vai ter despedida, eu vou aqui finalizar em silêncio esse vídeo, né, com imagens do nosso querido gerente técnico e ex-treinador, vitorioso treinador da história do Botafogo, né, e do futebol brasileiro. Vou rodar algumas imagens aqui e com todo o silêncio do mundo, em respeito a essa perda, a gente se despede e eu relembro que eu volto aqui à noite para mais um vídeo.